Sistema esquelético, né? Como são divididos, em quantas partes são e quantos são, beleza? Vamos lá. As considerações têm o tipo de esqueleto, o exoesqueleto e o endoesqueleto, certo? O exoesqueleto são encontrados nos artrópodes, né? E aí são formados pelos insetos, pelos crustáceos e pelos aracnídeos. O endoesqueleto e exoesqueleto é composto pela carapaça e o endoesqueleto é composto pelos ossos internos, ou seja, a carapaça do animal, que faz a proteção da área óssea, é chamada de exoesqueleto. E a junção aqui das vértebras nessa carapaça, certo, é conhecida como endoesqueletos. Aqui eu tenho uma imagem de uma tartaruga e aqui de um tatu. Endoesqueleto, estrutura de sustentação interna de origem mesodérmica. Cães, aquinos, bovinos, caprinos, aves, mamíferos e etc. Né? Aquela curvatura que faz a coluna ali é conhecida como a estrutura de sustentação mesodérmica. Tipos de endoesqueleto. Eu tenho os endoesqueletos cartilaginosos, né? Que é composto pelos actinatos, ciclostomos e condrítios. Falando sobre os agnatos, ou agnata, né? São um grupo paralifítico de vertebrados aquáticos, conhecido mais ou menos aí como peixes, né? Então, os invertebrados aquáticos são conhecidos como agnatos ou condrítios ou colostomos. E as outras áreas são os membros, os seres vivos vertebrados, né? Que têm a estrutura óssea a partir da osteotídese. Sistema esquelético humano, certo? O sistema esquelético é composto de ossos e cartilagem. A função do corpo é sustentar e conformação do corpo, proteção de órgãos internos, além de armazenar, né, o cálcio e o fósforo, e é um local de produção de células sanguíneas. Sistema que alavanca e movimenta e são movimentados pelos músculos, permitem o deslocamento do corpo em todo ou até mesmo em partes. Ossos. O conceito de ossos é que eles são órgãos esbranquiçados, muito duros, que unidos aos outros por intermédio das junturas ou articulações, como quiser chamar, constituem o esqueleto. É uma forma especializada de tecido conjuntivo, cuja principal característica é a mineralização da sua matriz óssea, certo? Ou seja, o cálcio e as fibras de colágeno. Temos o tecido vivo, que é complexo e dinâmico. A cartilagem. O que é cartilagem? A cartilagem é uma forma elástica de tecido cognitivo, semi-rígido. E forma parte do esqueleto nas quais ocorre a movimentação, onde todas as nossas articulações vão ter mobilidade para poder dar movimento às estruturas, sendo elas superiores ou inferiores. Não possui suprimento sanguíneo e a própria difusão. A gente tem aí o líquido sinovial, viu? Entre elas temos o líquido sinovial para manter sempre lubrificado e não dar muitas dores, não gerar dores no atrito. A divisão do esqueleto é feita em esqueleto axial e esqueleto apendicular, certo? O esqueleto axial é composta pelos ossos da cabeça, pescoço e do tronco. Já o esqueleto apendicular é composta pelos membros superiores e inferiores. A união do esqueleto axial com o apendicular se faz por meio das cinturas escapulares e pélvicas, certo? Eu tenho cintura escapular aqui, né? Clavícula, escápula, e tenho a cintura pélvica, certo? Que é os ossos do ilíaco, né? No quadril. Número de ossos do corpo humano. É clássico admitir o número de 206 ossos, individual. A faixa etária é da sinostose, osso frontal e do quadril. Somando tudo, na fase adulta dá 206 ossos. Mas se quando nasce, que ainda é criança, está em formação, a gente tem 305 ossos. Mas de acordo com o crescimento, esses ossos vão se juntando, vão se fundindo, como a gente fala na linguagem vulgar, né, e vão formando um osso só. Então começa-se com 305 e aí até o final da vida a gente tem 206. Só na cabeça a gente tem 22 ossos, onde 8 ossos é do crânio, 14 ossos são da face. No pescoço eu tenho 8 ossos. No tórax eu tenho 37, onde 24 ossos desses 37 são as costelas, 12 são as vértebras e 1 é o externo.
certo? No abdômen eu tenho 7, onde 5 vértebras são da coluna lombar, uma vértebra é do sacro e uma vértebra é do cóccix, aquela curvatura que faz ali no final do quadril, a saliência ali do final do quadril. No membro superior, que são a parte de cima, né? Tudo que tem do ombro até as pontas dos dedos é chamado de membros superiores. Na cintura escapular eu tenho 2, no braço eu tenho 1, no antebraço eu tenho 2, na mão eu 27. Mas eu tenho o braço direito e esquerdo, certo? Mas só que só existe um osso de cada lado, então é considerado como um membro, certo? Eu tenho um osso do lado esquerdo, um osso do lado direito. Antebraço eu tenho 2 ossos, eu tenho a rádio e a una, certo? Então são 2 ossos no antebraço. E na mão eu tenho 27 ossos, certo? Então, para me formar a anatomia da mão, eu tenho que saber o nome de 27 ossos que eu encontro na mão. No membro inferior são 31 ossos, aonde um é a cintura pélvica, eu tenho uma coxa, um joelho, e na perna eu tenho 2 ossos, certo? Onde ele é fíbula e tíbia. E no pé eu tenho 26 ossos. Ossículos do ouvido médios. Eu tenho 3 ossos no ouvido e são considerados o menor osso do corpo humano, tá bom? A classificação dos ossos é basicamente dessa forma. Eles são classificados nessa ordem: ossos longos, ossos curtos, ossos laminar, ossos pneumáticos, ossos irregulares. A gente vai aprender cada um deles de agora para frente. Ossos longos têm um comprimento maior que a largura e são constituídos por um corpo de 2 extremidades, certo? Eles apresentam 2 epífises e uma diáfise. Canal ósseo medular, certo? Onde se encontra a área vermelha é chamado de hematopédica e a área amarela de gordura. No caso aqui, ó, a gordura é a medula, certo? E aí eu tenho a cavidade do periósteo. Periósteo e a membrana que eu posso encontrar. Periósteo é aquela cartilagemzinha que cobre a parte, né, mais firme do osso, chamado de periósteo, a área interna dessa estrutura. Fêmur, húmero, rádio, una, fíbula e falanges são considerados como ossos longos. Aí agora eu tenho aqui, ó, os exemplos do periósteo com a membrana externa e o endiósteo com a membrana interna, certo? A membrana do lado de dentro é conhecida como endiósteo. A membrana do osso do lado de fora, externa, é conhecida como periósteo. E eu tenho epífise proximal, metáfise proximal, diáfise, que é o corpo do osso, né? Metáfise distal e epífise distal. Por que proximal e distal? Epífise é porque está na ponta, certo? E proximal é porque está próximo ao centro do corpo. Medial ou proximal, né? E a diáfise do corpo é todo o corpo no centro da estrutura óssea. Isso serve para os ossos longos, certo? São as partes de um osso longo. Epífise proximal, metáfise proximal, diáfise do osso, metáfise distal, epífise distal. Aí eu tenho corte transversal ao nível da diáfise de um osso longo, certo? Se está ao nível da diáfise, você já sabe a marcação com o exemplo da antiga imagem, né? Que a gente tem, ó, certo? Diáfise, corte da diáfise. Eu vou ter o canal medular no interno, onde vai conter aquela substância amarela, conhecida como a gordura, certo? Ou a medula. Tenho o osso esponjoso, que é onde acontece aqui, ó, toda a infiltração sanguínea, por onde corre todos os nutrientes. E tenho uma área de mais protuberância, de mais resistência, que é a área do osso compacto, onde não tem as fissuras, certo? Então eu tenho a área de proteção do osso fixa, firme, né? Tenho a área do osso esponjoso, certo? E tenho o canal medular. Ossos curtos são parecidos com um cubo, tendo seus comprimentos praticamente iguais às suas larguras, compostos por esse esponjoso, composto por osso esponjoso, certo? Superfície fina, camada de tecido, osso compacto. Exemplo, ossos do carpo e tarso, ou seja, falanges, metatarso e tarso. Aí eu tenho aqui a região do punho também, que se entra também dentro da composição dos ossos curtos. Então, todos esses aqui são ossos curtos, né? A inclusão da área do tarso, do metatarso, das falanges. É que eu tenho falange distal, porque está longe do centro. Eu tenho falanges medial, porque está em termo médio ao centro. E tenho proximal, porque está próximo. Então, eu tenho distal, proximal e medial.
Os ossos laminares são ossos do crânio, escápula e ilho, certo? O comprimento e a largura equivalentes, predominando sobre a espessura. A proteção e geram grandes áreas para inserção de músculos. Ossos pneumáticos são ossos ocos com cavidade cheia de ar e revestidas por mucosa, seio ou sinos, apresentando pequeno peso em relação ao seu volume. Olha só, ossos pneumáticos são os ossos de proeminência da face, certo? A sua cavidade fica cheia de ar ou revestida de mucosa. No caso, funciona na face, a respiração funciona dessa forma. O ar vem para essa cavidade, desce para essa cavidade e sai por essa cavidade, tá bom? Aqui dá para ver o corte também na cavidade fronto e a cavidade nasal. Ossos irregulares apresentam formas complexas e não podem ser agrupados em nenhuma das categorias prévias. Eles têm quantidades variáveis de osso esponjoso e do osso compacto, ou seja, ossos irregulares são consideradas as vértebras da coluna vertebral. Outros tipos de ossos são os sesamoides, os alongados e os suturais, certo? Ossos sesamoides estão presentes no interior de alguns tendões, palma e planta dos pés e patela. Aqui é uma patela do joelho, essa rótulazinha que a gente tem aqui na parte frontal do joelho. Ossos alongados são ossos longos, porém achatados e não apresentam canal central, não tem a fissura central dele, certo? Então aqui vai se encaixar as costelas. São ossos longos, porém achatados, finos. Ossos suturais são pequenos ossos localizados dentro das articulações chamadas de suturas, entre alguns ossos do crânio. Aqui são as suturas, certo? E entre essas suturas são localizados pequenos ossos, certo? Suturais. Vamos lá para os ossos do esqueleto axial. Caixa craniana, neurocrânio e esqueleto da face, certo? Neurocrânio fornece o invólucro para o cérebro e as meninges encefálicas, partes proximais dos nervos cranianos e vasos sanguíneos. Esqueleto da face, ossos que circundam a boca e o nariz e contribuem para as órbitas. No neurocrânio eu tenho 8 ossos, onde ele é um frontal, um occipital, um esfenoide, um etimoide, 2 temporais, 2 parietais, certo? Aqui é um crânio como um todo, avaliação geral. E aí eu coloquei aqui, ó, onde está localizando cada um desses, tá bom? Cada fissura dessa aqui separa uma região de um osso de proeminência do crânio. Esqueleto da face eu tenho 14 ossos na face. Uma mandíbula, um vômer, 2 zigomáticos, 2 maxila, 2 palatinos, 2 nasais, 2 lacrimais, 2 conchas nasais. E aí eu numerei todos eles aqui na frente também, dividido de acordo com a ponta na frente aqui da proeminência do crânio. Aqui outra imagem ilustrativa com os ossos temporais e todos os outros que fazem segmento de importância do crânio. Esfenoide, a área da frente aí da face, né? Então a gente não vai falar muito dessa área interna, porque é mais para anatomia de exames e cortes topográficos. Crânio como um todo, calota craniana. A parte superior do crânio temos as suturas, né? Articulação que permite mínima mobilidade, são as suturas. Olha como são as suturas, certo? Número 1, eu tenho a sutura coronal, é essa aqui, ó, que divide os ossos frontais do parietal, né? Tem a sutura sagital, essa sutura aqui, entre os dois parietais, né? Na linha mediana, linha média do crânio, essa linha aqui, ó. Sutura lambdoide. Sutura lambdoide é essa sutura aqui, ó, de trás, certo? Entre os ossos parietais e o osso occipital. Sutura escamosa é a sutura que eu tenho na base lateral do crânio, certo? Que se encontra na base lateral do crânio, que divide aqui, ó, entre o osso parietal e o osso temporal, tá bom? Crânio como um todo, fossas cranianas. Eu tenho 3 fossas cranianas, a fossa anterior, a fossa média e a fossa posterior. Fossa anterior, fossa média, fossa posterior. Caixa torácica. É uma caixa
esta é a cartilagínea, né, na face dorsal. Eu tenho 12 vértebras, eu tenho 12 torácicas e a parte dorsal de 12 costelas, certo? 12 vértebras é equivalente a 12 costelas. A face ventral do externo e as cartilagens costais. Faces laterais, 12 costelas com espaços intercostais. Eu tenho 7 vértebras verdadeiras diretamente ao externo. 7 vértebras que se ligam direto ao externo pelas cartilagens. 3 pares de costelas falsas, certo? Aonde elas não vão se ligar, ó. Elas não vão se ligar diretamente ao externo, porque elas estão juntas na última costela verdadeira que vai aqui com a ligação para o externo. E tenho 2 pares de costelas falsas, que são chamadas de costelas flutuantes, que são as 2 costelas de baixo que faz ali a abertura do músculo da área final do abdômen superior, certo? Tem gente que remove essas costelas para ficar com a cintura mais afinadinha, mas pode ser que prejudique mais para frente, porque a finalidade delas ali é proteger para que não haja compressão e não tenha pressão na área renal nem na área do intestino, né? A gente tem o baço, que é um órgão que não pode ficar com muita pressão, porque acaba dando problemas aí, pode levar o paciente até a óbito, né? Então acaba ali tendo atrofia muscular e acaba apertando aquela área ali da cintura. Eu tenho o manúbio do externo, certo? Eu tenho o externo, a caixa torácica por um todo e o processo tifoide. Por que eu não posso fazer a massagem cardíaca no processo tifoide e nem no manúbio? Porque no processo tifoide eu não vou atingir a área que eu quero, que é o coração, certo? Já vai estar fora do padrão. Não vou conseguir fazer a massagem cardíaca, porque a intenção da massagem cardíaca é a gente massagear o coração para que ele continue bombeando sangue para o cérebro, para que não fique sem oxigênio. Então, eu fazendo uma massagem abaixo do externo, né, no processo tifoide, eu não vou estar tendo ali pressão alguma sobre o coração, ele vai estar neutro, não vai estar bombeando absolutamente nada. Não posso fazer em cima do manúbrio, porque é uma área mais rígida e fixa e eu posso fraturar as costelas. Em vez de eu insuflar, fazer ali o funcionamento da área do coração, eu vou acabar fraturando e posso até causar uma lesão no tórax, né? Perfuração pelas costelas. Coluna vertebral, crânio até a pelve, certo? Eu tenho 2/5 do peso corporal total, somente na coluna, né? É composto por tecido conjuntivo e por uma série de ossos, chamados vértebras, que são sobrepostas de forma uma coluna, e formam uma coluna. Coluna vertebral, eu tenho 33 vértebras em toda a coluna, aonde 7 são cervicais, 12 são torácicas, 5 são lombares, e eu tenho o sacro e o cóccix que são juntas. Só que o sacro contém 5 vértebras e o cóccix contém 4 vértebras. Porém, o sacro e o cóccix são vértebras fundidas, né? É a curvatura final aqui, ó, da coluna lombar, que a gente chama de lombo sacro. Então eu tenho coloração aqui, ó, as 7 primeiras são as cervicais, que está em vermelho, as em azuis eu tenho 12, que são as dorsais ou torácicas, tenho 5 aqui que são lombares e tem essa área final que contém 9 vértebras fundidas, que são chamadas de sacrococcígeas. Olha só, elas são enumeradas em atlas, que é a primeira vértebra cervical, ax, que é a segunda vértebra cervical, certo? Formando as outras até a C7. Então é C1 até C7, de T1 até T12, de L1 até L5 e o sacro e o cóccix junto, certo? Então eu tenho 7 vértebras no pescoço, 12 vértebras na coluna dorsal, 5 vértebras na coluna lombar, 9 vértebras no finalzinho da coluna ali, lombo sacro, certo? Aí aqui eu tenho, ó, 7 vértebras cervical, 12 torácicas, 5 lombares e sacro e cóccix. Características gerais das vértebras, certo? São 7 elementos básicos. 1. O corpo é a maior parte da vértebra, o segmento do cilindro, certo? É onde as vértebras vão se apoiar uma sobre a outra. O processo espinhoso é a parte do arco ósseo que se situa medialmente e posteriormente, que eu vou já explicar onde que ele está. O processo transverso são 2, prolongamentos laterais, direito e esquerdo. Processo articular são 4, que se destinam à articulação das vértebras entre si. Laminais ligam o processo espinhoso ao processo transverso. Pendículo ligam o processo transverso ao corpo vertebral. Forame vertebral, posterior ao corpo e limitado lateral e posteriormente pelo arco ósseo. Agora a gente vai ver o exemplo em imagem. Aqui eu tenho o processo espinhoso,
que é a área de maior proeminência, né? Que é o ossinho que a gente tem aqui no pescoço, vocês podem tocar a parte de trás, posterior. Eu tenho a lâmina, certo? A lâmina da vértebra. Eu tenho o processo articular, que é onde as vértebras vão estar com a cartilagem uma sobre a outra, para poder ter a locomoção da coluna, eu poder abaixar, eu poder levantar, eu poder inclinar para a esquerda ou para a direita. Eu tenho o forame vertebral, que é por onde vai passar ali todo o sistema nervoso, sanguíneo da coluna, certo? Onde não vai poder haver ruptura, então ela fica protegida por dentro. Eu tenho o processo transverso, que eu tenho um direito e um esquerdo, né? Direito aqui, esquerdo aqui. Eu tenho o pendículo, certo? E tenho o corpo da vértebra, onde uma vértebra vai se apoiar com a outra com a ajuda da cartilagem, que vai ter entre uma e outra para suavizar e não ter atrito. Aqui eu tenho o processo transverso, o corpo da vértebra, a lâmina, tubérculo posterior. Essa é a anatomia de uma vértebra, né, de proeminência ali na região do pescoço. Características individuais. Eu tenho o atlas e tenho o ápice, certo? Atlas é a primeira vértebra cervical, o ápice é a segunda vértebra cervical, certo? A primeira não possui corpo, ou seja, ela apoia o crânio e dá mobilidade à nossa cabeça. A gente consegue virar para a direita, para a esquerda, abaixar, levantar, conseguir inclinar para o lado, para o outro, entendeu? E dá mobilidade ao crânio. Já o ápice, ele é uma vértebra que tem dente, ou seja, ele vai fixar o atlas para que tenha a mobilidade, mas que não se desprenda das outras vértebras. Então, a partir do ápice, vai começar a fixar-se a coluna. Então, a mobilidade dali para baixo já vai ser mínima possível. E quando a gente fizer um movimento que não se estende, a limitação daquele movimento, ela vai sentir dor, vai causar atrito, né? Porque vai dar uma esticada nos nossos nervos, no nosso sistema nervoso que está ali por dentro da coluna, e vai acabar gerando aquela dor, já é um motivo de alerta para que a gente pare e volte à estrutura anatômica normal. Vértebras proeminentes, C7, vértebra cervical, é a vértebra de proeminência da coluna, que você vai conseguir notar a saliência aqui atrás do dorso. Você pode colocar a mão atrás do pescoço que você sente, e nas pessoas que têm aquela magreza mesmo, bem magrinho, consegue tocar na parte posterior do pescoço, consegue sentir ela, certo? Eu tenho 12 vértebras torácicas e 7 vértebras cervicais, onde as 12 torácicas elas têm um processo articular inferior e lateralizado, ou seja, elas fazem para frente e para o lado, mas não fazem para trás. Sacro tem a forma de uma pirâmide quadrangular, articula-se com L5 e com o cóccix, fusão de 5 vértebras, como eu já falei que são fundidas, né? Eu tenho as 5 vértebras, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 vértebras. Faces eu tenho 2 faces laterais, uma anterior e uma posterior, certo? O cóccix, a fusão de 4 vértebras a apresentar a base voltada para cima e o ápice para baixo. Estrutura: córneos coccígeos, processos transversos rudimentares, processos articulares rudimentares e corpo. Certo? Aqui eu tenho 4 vértebras do cóccix. Processo transverso que se une ao corpo da estrutura acima. Eu tenho a curvatura da coluna, certo? A vista lateral cervical, torácica, lombar e pélvica. Eu tenho a curvatura da cervical, curvatura da dorsal, curvatura da lombar, curvatura do sacro. Côncava ventralmente, hipercifose ou cifose, né? É encontrado na região da coluna dorsal ou pélvica. Aqui eu tenho cifose, aqui eu tenho cifose. A curvatura para frente é cifose, mas quando essa curvatura está anormal, com um ângulo muito anormal, é chamado de hipercifose. Eu tenho as convexas ventralmente, a lordose ou hiperlordose. É encontrado na região cervical e na região lombar. A curvatura que a coluna lombar faz para trás e a curvatura que a coluna cervical faz para trás é conhecido como lordose. Mas quando tem essa curvatura muito avantajada, num ângulo muito maior do que esse mostrado na imagem, é considerado como hiperlordose, certo? Ossos esqueleto apendicular, certo? Clavícula, escápula, húmero, tróclea, que é o cotovelo, rádio e una, certo? Vamos lá. Ossos dos membros superiores podem ser divididos em 4 segmentos: cintura escapular, clavícula, escápula, braço, húmero, antebraço, rádio, una, mão e ossos da mão, certo? Primeiro segmento, cintura escapular, é formado pela clavícula e pela escápula. O segundo segmento é o braço,
é formado pelo húmero. O terceiro segmento é o antebraço, formado por rádio e una. O quarto segmento é o osso da mão, ou seja, os ossos todos da mão. O carpo, metacarpo e falanges. A mão, eu tenho aqui, ó, como já falei, as pontinhas laranjas, falanges distais, as azuis, falanges mediais, falanges proximais, metacarpo, carpo, certo? A mão se divide carpo e metacarpo. 8 ossos distribuídos em 2 fileiras, proximais e distais. É o trapézio e o escafoide, certo? O metacarpo, 5 ossos no sentido lateral medial em 1, 2, 3, 4 e 5 dedos da mão. Falanges proximais, 5, mediais, 4 e distais, 5, certo? 5 falanges proximais, 4 falanges mediais e 5 falanges distais. Aqui tem toda a anatomia da mão, com os acidentes anatômicos, certo? Todos os ossos encontrados, dividido aí nos segmentos. Ossos dos membros inferiores. Podem ser divididos em 4 segmentos. Cintura pélvica, ilíaco, que é o osso do quadril, coxa, fêmur e patela, perna, tíbia e fíbula, pé, ossos do pé. Certo? Cintura pélvica, coxa, perna e pé. Primeiro segmento, a cintura pélvica. É formado pelo osso do ilíaco, que é o osso do quadril. Segundo segmento, coxa, formado pelo fêmur. O terceiro segmento, a perna, formado por tíbia e fíbula. O quarto segmento, os ossos do pé, formado por tarso, metatarso e falanges. Ilíaco. É formado pelos 2 ossos do quadril unidos na sínfise púbica e no saco, a pelve óssea, certo? O ilíaco é um osso no plano chato, irregular, par e constituído pela fusão de 3 ossos, ilho, isco e pubis. Olha só, o osso ilho, né, o osso do quadril, é formado pelo ilho, isco e pubis. Aqui eu tenho o ilho, direito e esquerdo, eu tenho o pubis, que é a funçãozinha aqui, que tem uma cartilagem entre um e outro, e tenho o osso isquio. Bom? Aqui tem toda a anatomia, né, da área do ilíaco, da crista ilíaca, né, que é a proeminência maior que a gente tem. A amarelinha é o ilíaco, o azul é o isquio e o vermelhinho é o pubis. Fêmur. Fêmur é o mais longo e pesado osso do corpo. Cabeça do fêmur, fóvea da cabeça do fêmur, linhas de reflexão, face patelar, certo? Então eu tenho todos os acidentes anatômicos aqui, ó, né? Côndilo lateral, côndilo medial, faceta patelar, epicôndilo medial, tubérculo adutor, epicôndilo lateral. Aí eu tenho a linha distal de reflexão capsular, certo? Então tem toda a anatomia do osso do fêmur. Ele é considerado como um osso longo. Tíbia e fíbula. Tíbia é o maior osso no corpo que suporta peso depois do fêmur. Tubercidade da tíbia, elevação que se insere a patela. Fóvea fibular, articulada com a fíbula. Fíbula, posterior lateralmente à tíbia e serve principalmente para a fixação de músculo, face articular da tíbia. Eu tenho aqui, ó, fíbula fininha e tenho tíbia, a mais grossa, certo? Um para sustentação e outro para fixação muscular, tá? E aí tem toda a anatomia da região óssea com todos os acidentes anatômicos, certo? Da região óssea onde a gente está falando. Pé. O pé é dividido em tarso, 7 ossos divididos em 2 fileiras, proximal, calcâneo, talos e distal, certo? Como já falei, ó. Falanges distrais, 3, falanges mediais, segunda, falanges proximais, primeira, metatarsianos nos metatarsos, társias dos tarsos, certo? O amarelo, só ir vendo pelas corzinhas aí, que vai dar para enumerar certinho. Falanges proximais 5, mediais 4, distais 5. Toda a anatomia do pé, com as cartilagens, com as falanges médias, com os cruciformes, com os talos, navicular, tíbia, fíbula, calcâneo, bode, falange, toda a anatomia do crânio, dos pés, com toda a acidente anatômico. Tá tudo certinho aí, divididinho, tudo numeradinho, bonitinho. Doação de medula óssea, medula vermelha, vértebras nos ossos da bacia e do peito, nas costelas e no crânio, e nas extremidades dos ossos longos e pernas e braços. Retirada do ilho, doença do exterior versus hospedeiro. Aí vocês me perguntam, que tipo de doença é essa? Certo?
É uma doença que ocorre quando as células da medula óssea ou células do tronco do doador atacam o receptor, ou seja, só quando há troca e necessita de uma doação, certo, dessa medula. E aí o doador a pessoa que recebeu a doação, ela pode ter esse efeito contralateral, certo? Do hospedeiro ele poder não aceitar o transplante, né, no momento, e aí acaba reduzindo. Mas a doença do enxerto é contra o hospedeiro que está ali recebendo, né, o movimento após a medula após o transplante, certo? A condição pode ser de leve a grave, de acordo com o que se desenvolver ali, naquela região, certo? Porque não é comum, muito comum, depois da medula começar a produzir células saudáveis, acontecer esse tipo de coisa. Então, às vezes, pode chegar até a óbito a pessoa, tá bom? Essa foi a aula de anatomia, falando sobre um pouco sobre como dividir o superior do inferior, o que é apendicular, o que é axial, o que é os ossos longos, o que são, entendeu? Então, basicamente foi isso. Valeu!